com vocês mais um podcast do Geração da Palavra. Então seja muito bem-vindo a este podcast sobre dízimos, uma ordenança para a igreja. O comentarista de hoje é o doutor em teologia Marcelo Alves. Não, o dízimo não é uma ordenança para a igreja. O dízimo foi uma ordenança no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dízimo deixa de ser uma ordenança e passa a ser algo opcional e voluntário. É muito boa a sua colocação, doutor Marcelo, até porque existem igrejas, não há necessidade de citarmos nomes, mas existem igrejas em que o ensino é que você é obrigado, todo aquele que é batizado, trabalhando, é obrigado a dar o dízimo. E muitos até põem medo, Inclusive tem texto bíblico do Velho Testamento e também do Novo Testamento que muito mal interpretados são usados por esses lobos devoradores, vamos chamar assim, causa medo nos fiéis, porque se eles não entregam o dízimo, podem perder a salvação, podem ter uma vida financeira arruinada. Nessa passagem de Malaquias, eu diria assim, o clichê dos lobos devoradores. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10. Aqui nós vemos algumas coisas. Primeiro, o medo, causado nas pessoas que seguem e obriga a ser dado o dízimo. O medo causado e também a barganha. A gente vê a barganha ali no verso 10. Olha só. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande mal, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ou à casa do tesouro, para que haja mantimento, alimento em minha casa. Ponha-me à prova. E ainda coloca que o ponha-me à prova é o mais apelativo. E aí vai falar ainda, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E aí começam a barganhar, quer ser abençoado com carro, com casa, com a conta bancária gorda, começa a dar. O dízimo, ele vai abrir as portas financeiras para você. E aí começa essa ideia de barganhar com Deus. E principalmente no segmento neopentecostal, a deturpação de Malaquias 3:11. Eles leem assim, impedirei que os demônios devorem o seu carro, a sua conta bancária e a sua casa, enfim. Não, está escrito, impedirei que pragas, essas pragas, devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguma coisa aqui de carro, de conta bancária? Não, Não está falando do dinheiro, está falando aqui do campo, do fruto da terra, da colheita, da videira. O Senhor iria derramar bênçãos se me diz que são as chuvas. E Deus iria repreender as pragas, como o gafanhoto, a locusta, o cortador, o migrador, a oruga, que é a lagarta. É disso que está falando. Essas promessas feitas pós-exílica aí para o povo de Israel são promessas que são literais. Os gafanhotos são literais, as videiras são literais aí. Agora eles pegam isso e espiritualizam. Eu já vi dizer que tem gente que se não pagar o dízimo vai para o inferno porque a Bíblia diz que ficarão de fora os ladrão. Aí porque está escrito aí em Malaquias que está roubando a Deus. Então se roubar os homens já vai para o inferno, imagina se roubar a Deus. Então aí que está no inferno. Mas aí o que acontece? Cai em contradição com a palavra de Deus, que fala que a salvação ganha exclusivamente pela fé. E voltando também lá atrás no Antigo Testamento, nenhuma pessoa que foram salvas não israelita não foi salva porque deram dízimo ou porque deram oferta. É um exemplo disso, que depois que ele foi curado, é que ele sentiu no coração
de deixar alguma coisa para o profeta. E mesmo assim o profeta recusou. Agora hoje em dia os pregadores falam totalmente diferente, obrigam as pessoas a dar o dízimo, inclusive usam até a palavra voto, porque voto no Novo Testamento não existe. Não existe voto no Novo Testamento. No Antigo Testamento fala que um voto poderia ser até desfeito pelo pai pelo pai ou pelo esposo, dependendo do caso. Agora eles pegam o voto do obrigar no Novo Testamento. É charlatanismo mesmo isso daí. Há uma discussão também sobre o dízimo ser em dinheiro ou se o dízimo ser em semente, grãos, né? Como as primícias. Mas o que acontece? Hoje são possuidores de terra para poder dar o seu dízimo em grão ou vender o grão e transformar em dinheiro, o que também daria no mesmo. Aí eu gostaria de saber o que o irmão me diz sobre o dízimo e não em grãos como era no Antigo Testamento. Bom, muito boa a sua pergunta, doutor Marcelo. Sobre o dízimo ser em grãos, isso é um princípio do credo da lei mosaica, o que foi instituído no Sinai, que todo israelita daria do quê? Da colheita, né? Das suas crias, né? Vacas, né? Bezerros, enfim, daria o dízimo. Daria o dízimo de todo o fruto da terra, tudo que eles produziam. Era um povo agressivo pastoril. Então, tudo que eles produziam daria o dízimo. Agora você não encontra, Israel já passa a evoluir um pouco mais, você não encontra ninguém entregando dízimo de madeira, dízimo, eu sou carpinteiro, vou entregar dízimo de madeira. Você não vê Jesus entregando dízimo. Você não vê, porque o dízimo ele teria que ter atividade laborativa. Então, se você era um agricultor, entregava da sua colheita. Se possuía gado, entregava do seu gado. Agora ninguém iria entregar, por exemplo, eu trabalho com bicicletas, né? Eu vou colocar um exemplo assim. Vou entregar as bicicletas que eu trabalho. Não tem como. Né? São coisas que não se aplicam. O dízimo sempre foi alimento no contexto do Sinai. Só que a lei do Sinai vigorou até Cristo. Nós estamos no sacerdócio maior do que o araônico, conforme Hebreus capítulo 7. Nós não somos araônico, sacerdócio levítico. Nós estamos no sacerdócio, a figura de Melquisedeque, né? Então nós estamos no sacerdócio superior, que é o de Cristo. Já que estamos nesse sacerdócio superior, nós somos chamados de sacerdotes. Quem recebeu os dízimos? Os sacerdotes. Então aí subentende-se que não temos mais essa obrigação de dar dízimos. Até porque qual foi o propósito dos dízimos? Aos levitas, porque eles não possuíram terra na partilha da terra e disse o Senhor. O Senhor é a herança dos levitas. Então essa tribo que foi específica para o serviço de adoração lá no Mikdash, no deserto, né, no tabernáculo, então foi servido com os dízimos, mas ainda eles tiveram que entregar o dízimo dos dízimos, conforme está na Torá. E aí alguns argumentam, porque não tinha dinheiro. Negativo, o dinheiro foi cunhado desde Tubal-Caim. Olha lá em Gênesis, quem foi Tubal-Caim, onde ele está muito tempo depois aparece o dízimo mosaico. Dinheiro, então, como que José foi vendido para aquela comitiva de midianitas que ia até o Egito? Será que ele foi vendido por espigas de cevada e de trigo? É claro que não, ele foi vendido por moeda. Então, dinheiro já existia, que a atividade deles, hebreus, era no campo. Então, você não vai encontrar dízimo para pessoas que tinham atividade laborativa completamente diferente.
Só que hoje, o que as igrejas querem fazer? Querem fazer um misticismo, porque elas pegam o princípio do dízimo, baseado no dízimo, o dízimo mosaico, porém, a forma de se aplicar é totalmente diferente. Tem possibilidade de dízimo ser entregue em dinheiro? Deuteronômio capítulo 14. Porém, tem o porquê. Porque se a jornada, a caminhada deles fosse muito distante até o local onde o nome do Senhor repousaria, ali o sacerdote apresentaria e receberia o dízimo deles, então ninguém iria conseguir carregar tanto alimento, né? Dependendo da jornada, da distância até aquele local onde estava o sacerdote. Então o que foi dito? Que vendesse, trocasse por dinheiro e quando chegasse próximo ao local de entregar o dinheiro, trocasse por todo o alimento que sua alma desejasse. Aí entra um ponto muito interessante. Até a bebida forte aparece. O vinho, bebida fermentada forte, poderiam trocar e beber e comer. O dízimo era comido, né? E se alegrava para o Senhor. Agora, em cima desse princípio, se for aplicar para a igreja hoje, né, deixando claro que não é uma ordenança para a igreja, como o Dr. Marcelo respondeu muito bem, a igreja não está debaixo de uma ordenança mosaica. Isso não existe. Se algum pastor, um ancião, falar que a ação de dar o dízimo, repreenda, ele está errado. Não temos a obrigação de dar dízimo nenhum. Então, o que acontece? A moralidade, não podemos fugir da moralidade. E as igrejas, a maioria delas, eu posso dizer praticamente todas as igrejas por onde eu já passei, elas fogem da moralidade do dízimo. A quem se aplica na regra do direito, um dos 5 princípios do direito é o que? A moralidade. E a moralidade é quem se aplica o dízimo. Aos levitas, né? E se você fosse colocar levitas hoje, todo aquele que exerce um sacerdócio, todo aquele que exerce uma diaconia, todos nós somos sacerdotes para Deus. E todos nós somos chamados de levitas para Deus. Não existe esse negócio de levita, aquele que pega o microfone e vai cantar na igreja, não. Isso aí é um jargão que surgiu no meio pentecostal que não tem base bíblica. Levita é aquele descendente espiritualmente, nós somos chamados de levitas. Então, todos nós, um servindo o outro, né? Por exemplo, no Novo Testamento tem a regra que o obreiro é digno do seu salário. Se ele é um pregador da palavra, um evangelista, um obreiro, ele pode sim receber salário. Esse salário vai vir de onde? A quem mais? Ao órfão e à viúva, né? Ao necessitado. Se tem um necessitado no meio cristão, né? Assim é o princípio. Primeiramente é os domésticos da fé, depois os demais. Então, se há algo necessitado, que recolha dízimos e entregue. O apóstolo Paulo ensina também sobre as ofertas servirem a isso. Ele levanta ofertas aos necessitados da Judéia. Isso aparece nas suas cartas. Enfim, mas a questão do dízimo é que o dízimo ele deve ser dinheiro ou ele deve ser alimento. O dízimo ele tem que necessidades do necessitado e atender aos domésticos da fé que estão no serviço missionário, né, ou no serviço da pregação do evangelho. Se isso vai ser dinheiro ou alimento, né, pouco importa. O importante é que cumpra com o seu dever, cumpra com o seu papel, e essa é a realidade do dízimo. Nós não podemos fugir disso. Como que foge? Basicamente assim, você tem uma reforma para fazer na igreja, uma parede para pintar, para rebocar, comprar um instrumento, comprar um ar-condicionado. O que acontece? As igrejas pegam do dízimo, porque é maior o valor. Não deveria, né? Maior. E aí fala, não, senão não vamos ter oferta que cubra. Aí vocês estão fugindo da moralidade do dízimo. Tem que fazer as coisas corretamente, conforme a palavra diz. Não podemos fugir da moralidade. Falta de dinheiro? Será que você vai... Olha só, eu vou mandar um outro áudio para essa questão. Mas será, né? Vamos raciocinar. Será que uma igreja ela tem condição de estar aberta
com membros insuficientes para suprir as contas mensais. E aí que eu pergunto, como que uma igreja, vamos colocar assim, 100 membros ativos? Desses 100 membros ativos, metade está em idade de trabalho, né? Está no mercado de trabalho. Então, 50 membros, digamos assim, estão trabalhando e têm de arcar com uma oferta, com o dízimo. E aí, vamos supor, as despesas são conta de água, de energia, dependendo da igreja, não é lugar fixo, então é aluguel também. E manutenção, né? Manutenção de quê? De instrumentos, manutenção dos assentos, manutenção dos banheiros, que aí tem que ter alguém para fazer a limpeza, muitas das vezes tem que pagar essa pessoa, porque nem todo mundo vai por amor lá, zelar pela igreja. Então vamos pagar também por uma faxina, enfim. E tudo isso gera dinheiro. Será que não tem, desses 50, será que não tem capacidade de levantar, suprir todas essas despesas? Aí eu penso, né? Por que a necessidade de igrejas com mais membros? Porque se todos estão reunidos num só propósito, quanto maior for a arrecadação para ajudar, para uma ajuda mútua e também para a manutenção, é muito melhor do que igrejas pequeniníssimas em que um ou outro tem a capacidade de dar uma oferta e também o dízimo. E aí acabam pegando do que era para ser uma outra finalidade, acabam desviando dessa finalidade. Aí eu te pergunto, será que eles, fogem da moralidade do dízimo? Não estão caindo naquela palavra de Malaquias 3? Eles estão roubando ao Senhor? E é muito sério. Eu sei que o assunto deste podcast é o dízimo, mas a oferta acaba entrando também, né, no assunto, sendo relacionada. Então, a questão da oferta, tem muita gente que fala, mas não vai suprir todo o valor arrecadado do dízimo, não vai suprir e a gente vai ter conta de água, luz, fazer um reparo, né, alguma manutenção, enfim. Então, não é desviar, seria uma coisa lógica, né, porque a oferta é sempre pequena. Eu penso, a oferta é sempre pequena, pensa, o dízimo ele é limitado, o dízimo é 10%. Se eu ganhar 2.000, o meu dízimo vai ser 200. Agora, a minha é limitada, né? É conforme o meu coração, conforme ali a forma que eu for abençoado, por exemplo. Chegar um mês em que o meu salário X é 1.500, mas eu recebi uma bonificação de mais R$500, ganhei 2.000. Vou entregar. Você acha que eu não tenho condição de entregar uma oferta um pouco maior também? Então, assim, a oferta ela é ilimitada, né? Então, vai conforme o coração de cada um. E sabe o que eu noto? A oferta nas igrejas tem virado, sabe o quê? O troco do seu cinema do final de semana, o troco do lanche, daquele aí paga horrores, e aí sobrou umas moedinhas, né? Você saiu, foi tomar um sorvete com a galera, enfim... foi sair com a namorada ou com a esposa, sobrou só umas moedinhas, você pega domingo de manhã e entrega na igreja. Então, assim, eu acho que as pessoas não têm dado valor à oferta. A oferta virou uma esmola que você joga na igreja para ajudar, né? Uma forma assim com caridade, né? Vou dar uma ajudinha ali para a igreja, né? Que está precisando. Mas não ajuda em nada, gente. A oferta que eu penso assim, uma oferta para ajudar tem que ter um valor maior, que realmente supra a necessidade. Por exemplo, numa igreja em que há uma necessidade de pagar aluguel, energia e luz também, né? Pagar uma série de coisas. Você acha que uma moedinha todo domingo de manhã dá R$2 ou R$1? Você acha que isso aí vai ajudar? Então, a pessoa que faz isso não tem vergonha na cara. Se realmente quiser ajudar com oferta, pega aí 20, 50, R$100. Vou ajudar a igreja. Isso realmente ajuda. Não tem condição, amém. Mas Deus conhece seu coração. Agora, tem pessoas que têm condição de ajudar e jogam lá uma moedinha de ou outro culto. E isso daí não ajuda. E não fala assim, e ainda bate no peito, falando, sou dizimista fiel. Tá, mas quando a igreja realmente necessita de uma ajuda, não ajuda. E aí que tá, ser dizimista fiel, até aqueles publicanos, aqueles fariseus falavam, bate no peito, eu dou
hortelã, do cominho, enfim. Eles eram muito rigorosos, os fariseus, né? Muito rigorosos. O texto de Mateus 23, Jesus dá um tapa na cara deles. Vocês são rigorosos nisso, mas estão esquecendo o principal. A misericórdia, a fé, a justiça, cadê? Não tem. Então não adianta bater no peito, a gente que adesiva carro e tudo mais, sou dizimista fiel. E daí? O diabo não tem medo disso. A potestade, os demônios não têm medo de dizimista fiel, né? Então as pessoas pensam que entregar dízimo é como um amuleto que vai levá-las à salvação. Nessa pensamento na vida delas, não, mas ele entregava dízimo, amém, foi salvo. Não, a salvação não depende de dízimo, não depende de obras.